Há uma corrente subterrânea de anseio que pulsa em cada um de nós, uma sede profunda por algo mais, um desejo que transcende o efêmero e toca a essência do que significa ser plenamente vivo. Muitas vezes, esse anseio se manifesta como um desejo por uma paz que parece fugidia, uma alegria que parece sempre um pouco além do alcance, ou uma sensação de propósito que se esvai como areia entre os dedos. Vivemos em um mundo que nos ensina a perseguir, a conquistar, a controlar, e nesse frenesi, muitas vezes nos sentimos desconectados de nós mesmos e da própria vida. Sentimos que estamos lutando contra uma força invisível, uma correnteza que nos arrasta para longe daquilo que mais almejamos. E se eu lhe dissesse que essa luta é, na verdade, a origem da sua frustração? E se a chave para desbloquear a plenitude que você busca não estiver em controlar, mas em compreender? Neste momento, você pode estar sentindo o peso das expectativas, a pressão para estar em um lugar diferente na vida, ou a inquietação de que algo fundamental está faltando. Talvez você olhe para trás e veja caminhos não percorridos, oportunidades perdidas, ou simplesmente a sensação de que o tempo está passando rápido demais, levando consigo os momentos preciosos que você não soube, ou não pôde, saborear. Essa percepção é universal, e é um chamado. Um chamado para despertar para uma verdade mais profunda sobre a natureza da existência e sobre o seu próprio poder criativo. A vida, em sua essência, não é uma batalha a ser vencida, mas uma dança a ser aprendida. E o mestre dessa dança, aquele que nos guia através dos passos, dos ritmos e das viradas inesperadas, é o tempo. Você já parou para pensar em como a maioria de nós tenta domar o tempo? Planejamos cada segundo, cronogramamos nossas vidas até o último detalhe, e nos frustramos quando os planos desmoronam, quando a vida nos apresenta um roteiro diferente do que imaginávamos. Tentamos acelerar o que nos parece lento demais e prolongar o que nos parece fugaz. Mas, em sua sabedoria silenciosa e implacável, o tempo nos ensina uma lição fundamental: ele é incontrolável. Ele flui, imperturbável, para frente, e o seu ritmo não se curva às nossas vontades humanas. Essa é, talvez, a sua lição mais desafiadora e, paradoxalmente, a mais libertadora. Pois é na aceitação dessa incontrolabilidade que encontramos o verdadeiro poder. O tempo é o mestre que nos revela a impermanência de todas as coisas. O sofrimento, por mais avassalador que pareça no momento, não é eterno. A alegria, por mais radiante que seja, também encontra o seu fim. E a própria vida, em sua magnificência, é um ciclo que se completa. Essa verdade, embora possa parecer sombria à primeira vista, é a fundação da nossa liberdade. Saber que tudo passa nos convida a abraçar cada instante com uma intensidade renovada, a viver cada dia como uma oportunidade única e preciosa. Não como um mero obstáculo a ser superado, mas como um presente a ser desvendado, um campo de aprendizado e crescimento. Neste espaço sagrado que criamos juntos, vamos mergulhar nas profundezas dessa sabedoria temporal. Vamos desvendar como o tempo, em sua natureza fluida e incontrolável, se torna o nosso maior aliado na jornada da manifestação. Vamos aprender a dançar com ele, em vez de lutar contra ele. Vamos descobrir como honrar o passado, viver plenamente o presente, e assim, co-criar um futuro que ressoa com a nossa alma. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta, onde a compreensão do tempo se transforma em um portal para a manifestação consciente, revelando que, ao respeitá-lo e usá-lo com sabedoria, a eternidade já reside em você, esperando para ser experimentada. Esta é uma conversa sobre a arte de viver e manifestar em harmonia com o fluxo cósmico, uma conversa que promete transformar a sua percepção e a sua realidade. A compreensão de que o tempo é um mestre incontrolável nos liberta da tirania da urgência artificial. Em vez de nos apressarmos para chegar lá, somos convidados a apreciar o estar aqui, o processo em si. Pense nisso como um alpinista que, em vez de focar apenas no cume distante, aprende a saborear cada pegada na rocha, cada respiração profunda do ar puro da montanha. A escalada se torna a própria recompensa, não um mero prelúdio. Da mesma forma, na manifestação, a jornada de pensamento e sentimento, de alinhamento e crença, é onde a mágica realmente acontece. Não se trata de forçar o universo a entregar um resultado específico em um cronograma arbitrário, mas de cultivar o estado vibracional que naturalmente atrai a realidade desejada, independentemente de quão rápido ou lento isso possa parecer em sua percepção linear. Considere a experiência de um jardineiro. Ele não pode acelerar o crescimento de uma semente para que ela floresça em um dia. Ele planta, nutre com água e luz, e confia no tempo da natureza para cumprir seu ciclo.
Tentar apressar o processo apenas danificaria a planta. Da mesma forma, quando nos frustramos porque algo ainda não se manifestou, estamos agindo contra o fluxo natural. Estamos tentando arrancar a flor antes que esteja pronta. A maestria temporal na manifestação envolve cultivar essa mesma paciência e confiança. Significa entender que o universo está orquestrando a sua realidade de maneiras que muitas vezes transcendem a nossa compreensão imediata. As sementes que você está plantando agora, através dos seus pensamentos e sentimentos, estão germinando sob a superfície, preparando-se para emergir no momento perfeito. A lição mais profunda do tempo como mestre é a de que a verdadeira eternidade não é a ausência de tempo, mas a profunda conexão com o momento presente. Quando estamos totalmente imersos no agora, sentindo plenamente a alegria, a gratidão ou a antecipação daquilo que desejamos, estamos, de fato, acessando um estado atemporal. É nesse estado de presença total que a vibração da sua manifestação se torna mais forte e mais clara. Pense em momentos de êxtase ou profunda inspiração. Nesses instantes, o tempo parece desaparecer. Você não está pensando no passado nem se preocupando com o futuro. Você está simplesmente sendo. É essa qualidade de ser, de vivenciar o presente com toda a sua intensidade, que atrai para você experiências futuras que ecoam essa mesma plenitude. Portanto, em vez de se preocupar com a velocidade com que seus desejos se materializam, concentre-se na qualidade da sua experiência agora. Como você se sente sobre o seu desejo? Se você o sente com a mesma clareza e alegria como se já o tivesse, você está alinhado com o fluxo do tempo criativo. Se, ao contrário, você sente ansiedade, dúvida ou impaciência, você está criando uma resistência que pode atrasar a manifestação. A maestria temporal, nesse contexto, não é sobre controlar os ponteiros do relógio, mas sobre dominar o seu estado interno. É sobre aprender a cultivar a paz, a alegria e a certeza, independentemente das circunstâncias externas. É entender que, ao harmonizar a sua frequência com a do seu desejo, você está, de fato, convidando o tempo a acelerar ou desacelerar a manifestação, de acordo com a perfeição do universo. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com atrasos ou desafios inesperados. Em vez de ver isso como um sinal de fracasso ou de que não vai acontecer, encare-o como uma mensagem do tempo, o mestre. Talvez um atraso esteja protegendo você de algo que não era para ser. Talvez um desafio esteja moldando você de uma maneira necessária para que você possa lidar com o seu desejo quando ele chegar. A sabedoria reside em observar esses eventos não como obstáculos intransponíveis, mas como desvios calculados no caminho, que adicionam profundidade e resiliência à sua jornada. Cada momento, mesmo aqueles que parecem difíceis, carrega uma lição. Ao extrair essa sabedoria, você se torna mais sintonizado com o ritmo natural do universo, e a sua capacidade de manifestar se aprofunda imensuravelmente. Ao tecermos juntos os fios da nossa jornada até este ponto, uma tapeçaria de profunda sabedoria começa a se revelar. Percebemos que a busca incessante pelo controle cede lugar a uma compreensão mais serena da dinâmica da vida, onde a aceitação do fluxo se torna a chave para a verdadeira maestria. A energia que antes se dissipava na resistência agora se concentra, redirecionada para a criação consciente, moldando a realidade a partir do vibracional. A dissonância entre pensamento e sentimento, outrora um obstáculo, transforma-se em um convite para a harmonia interior, onde a coerência se torna a linguagem universal que o cosmos entende. Nesta confluência de insights, a resistência que antes parecia intransponível se desfaz, revelando a força inerente à rendição. As crenças que nos limitavam, como sombras na parede, perdem seu poder quando iluminadas pela clareza da nossa própria autoridade criativa. A ação, antes vista como um esforço árduo, agora emerge de um lugar de inspiração e confiança, um eco natural do nosso alinhamento interior. Cada passo dado, cada momento vivido com intenção, contribui para a sinfonia da criação, tecendo a realidade desejada com a trama da nossa própria essência. Refletindo sobre essa exploração conjunta, percebemos que a aparente lentidão do tempo, ou a sua fugacidade, não são fatores externos a serem combatidos, mas sim reflexos da nossa própria percepção e estado de ser. A maneira como vivenciamos o tempo está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de manifestar. Quando abraçamos a sabedoria que emana da impermanência, quando honramos o ciclo natural de semear, nutrir e colher, desvendamos um segredo ancestral. A paciência não é passividade, mas uma força ativa que prepara o terreno para o desdobramento perfeito. É como se estivéssemos aprendendo a navegar um rio vasto e poderoso.
Em vez de tentarmos remar contra a correnteza, o que nos exauriria e nos levaria para longe do nosso destino, aprendemos a sentir o fluxo, a usar a energia da água a nosso favor, a direcionar a nossa embarcação com precisão e confiança. Cada curva do rio, cada redemoinho, cada trecho de águas calmas, tudo isso faz parte da jornada. E, ao nos rendermos a essa dança, descobrimos que o rio não nos leva aleatoriamente, mas nos conduz, com uma inteligência inata, em direção ao oceano de infinitas possibilidades que é a nossa realidade manifestada. Essa compreensão nos prepara para o ápice da nossa jornada, para o momento em que a sabedoria do tempo se entrelaça com a nossa própria essência, revelando a eternidade que sempre residiu em nós. Ao contemplarmos a dança cósmica do tempo, percebemos que a verdadeira maestria não reside em controlá-lo, mas em harmonizar-se com seu fluxo ininterrupto. A lição mais profunda que o tempo nos oferece é a da impermanência, um lembrete sagrado de que cada momento é uma dádiva única, insubstituível. Não se trata de acelerar o relógio ou de tentar detê-lo, mas de imergir na qualidade da presença, de sentir a textura de cada instante com a intensidade de quem sabe que ele jamais retornará. É nesse abraço generoso ao agora que desmantelamos as ilusões de controle e nos conectamos com a força criativa que emana do centro do nosso ser. A frustração de não ver nossos desejos se materializarem instantaneamente é, muitas vezes, o eco de uma luta interna contra o ritmo natural da vida. Ao abandonarmos essa batalha, permitimos que as sementes que plantamos em nossos pensamentos e sentimentos germinem sob a luz divina, florescendo no tempo perfeito do universo. A sabedoria do tempo como mestre nos ensina a arte da rendição confiante. Assim como o jardineiro cuida de sua terra com dedicação, sabendo que o tempo fará sua parte, nós também plantamos, nutrimos e aguardamos. Essa atitude não é de passividade, mas de uma fé ativa, uma confiança profunda no processo criativo. Quando aceitamos que os atrasos podem ser proteções, que os desafios podem ser moldes para o nosso crescimento, desvendamos uma camada mais profunda da manifestação. Cada experiência, cada momento, torna-se um degrau na escada da nossa evolução, adicionando profundidade e resiliência à nossa capacidade de atrair e sustentar a realidade que almejamos. A eternidade, então, não é uma ausência de tempo, mas a experiência plena e consciente do presente, onde o passado se torna sabedoria e o futuro se desdobra com a promessa de um agora vibrante. A verdadeira prática, portanto, não está em tentar domar o tempo, mas em aprender a dançar com ele. É em nossa capacidade de estar presentes, de sentir a plenitude do que desejamos como se já fosse uma realidade palpável, que alinhamos nossa frequência com o universo. O tempo, em sua essência, é um espelho da nossa própria vibração. Quando cultivamos a paz, a gratidão e a certeza interior, o tempo responde, orquestrando o desdobramento dos nossos desejos com uma precisão que transcende a nossa compreensão linear. Ao abraçarmos a impermanência como uma mestre gentil, descobrimos que possuímos, em cada respiração, um vislumbre da eternidade, uma capacidade inata de manifestar a partir do amor e da confiança. Que esta compreensão seja a bússola que guia seus passos, permitindo que você navegue a vida com a serenidade de quem sabe que, ao honrar o tempo, você já possui a eternidade em suas mãos.